Lucas, do capítulo 22 ao capítulo 24. Aproximava-se a festa dos pães asmos, que se chama a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou, então, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães asmos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrares na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isso. Levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vô-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, e não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito. E com os malfeitores foi contado, pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão. E aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixei-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador, com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro o negou, dizendo: Mulher, não o conheço.
Pouco depois, outro viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriam-no. E, vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: Profetiza, quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziam ao sinédrio deles, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Replicou-lhes ele: Se eu vou-lo disser, não o crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. E, levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: És tu o Rei dos Judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E, quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então, Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes:
Apresentaste-me este homem como pervertedor do povo. E eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. E eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas todos clamavam a uma, dizendo: Fora com este, e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes, então, pela terceira vez: Pois, que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Então, Pilatos resolveu atender-lhes o pedido, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? E levavam também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiam as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação?
e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus, chegando-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se, então, das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram estas coisas aos apóstolos. E pareceu-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles, então, pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é, também, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus:
tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.